Oi, queridos! A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês, que a benevolência do nosso Criador os alcance. Onde quer que vocês estejam, que a presença do nosso Criador Yahshua, através de Yahshua Mashiach, os encontra, com toda sorte de sabedoria, de entendimento e percepção espiritual. Para hoje, nós iremos neutralizar falsidade, pessoas falsas que aproximam da gente com segundas intenções. Então, é necessário que nós tenhamos essa percepção, esse entendimento do mundo espiritual, imediatamente acessamos a presença de Yahshua Mashiach e neutralizamos, ou seja, destruímos esse mal, essa falsidade, né? Que por um caminho veio, por 7 volta, né? Então, queridos, para isso, nós temos que ser direcionados pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual da vida, que nos dá direção. Se nós obedecermos fielmente, nós não tem como a gente errar, querido. Não tem como errar quando nós nos deixamos ser guiados pela palavra do Criador. Sendo assim, para hoje nós iremos meditar no livro de Salmos, capítulo 12. Bora lá? Contra a falsidade. Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach essa palavra, nos dando entendimento da sua palavra. Abra o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, que caia por terra todo bloqueio espiritual, tudo aquilo toda venda espiritual, que caia por terra no nome de Yahshua Mashiach. Assim como o profeta Elias declarou, aqueles 450 profetas de Baal, que desça fogo santo dos céus e consome todo este holocausto. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que desça fogo santo dos céus e consome todos os holocaustos. Tudo aquilo, Pai, que é feito, levantado, rezado, falado, cantado, tocado, jogado, derramado em sacrifício, enterrado, jogado, tudo aquilo que é feito para trazer escuridão espiritual, para trazer escamas espirituais, para que essa pessoa não possa ver as segundas intenções daquela pessoa que está aproximando dela ou está na vida dela, entrou com um propósito de destruição. Mas pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos todo este mal agora, no nome de Yahshua Mashiach, e vamos meditar no Salmo 12, pedindo ao Criador, através de Yahshua Mashiach, que neutraliza, ou seja, destrói toda amizade, tudo aquilo que vem na forma de amigo, amiga, namorado, namorada, colega, com segundas intenções, com intenções de bênçãos, mas no fundo está com maldade no coração. Que o Pai, por um caminho veio, por 7 tira das nossas vidas, que perca a rota, a direção da nossa casa, da nossa vida, no nome de Yahshua Mashiach. Bora lá? Contra a falsidade. Salva-nos, ó Criador, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Fala com falsidade uns aos outros, fala com os lábios bajuladores e com o coração fingido. Nossa, ainda mais nesses últimos dias, nessa última hora que nós estamos vivendo, nos últimos dias da igreja na terra. Lábios bajuladores, conversa com você como se você fosse o centro das atenções, te trata bem, né? Mas pelas costas te apunhalando. Tem coragem de acender a mão para te cumprimentar. E quando você virar as costas, nossa, que cara, aquela mulher, nossa, chata, insuportável, né? Ali fica tramando, arquitetando, entra na sua vida com a intenção de prejudicar mesmo, para tentar tirar algo de você, para tentar te destruir, você não consegue ter essa visão espiritual, né? De repente você tem um amigo, uma amiga que é assim, e a sua esposa está te falando, o seu esposo está te falando, e você não está dando credibilidade. Então, a primeira coisa que nós, principalmente mulheres, a gente tem uma intuição fortíssima, fortíssima. Quando a pessoa não gosta de alguém, você pode perceber, você começa a orar, né? Comece a orar, porque existe algo no mundo espiritual que ali o espiritual, ele te avisa que tem algo de errado, para que você fique em vigilância. Na palavra do Criador diz que nós temos que ser astuto como uma serpente e inofensivo como uma pomba, ou seja, sempre vigilante, estar sempre vigilantes, né? Porque a falsidade está diante dos nossos olhos, né? Do nosso lado, na nossa frente, né? E muitos que têm um coração bom, olha-se pelo seu coração, ele vai achar que todas as outras pessoas têm o mesmo coração, e não é assim. Infelizmente não são assim, né? Continuando. Que o Criador corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos
Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Ou seja, né? Com a língua tem o poder da vida e da morte, né? Então, com os lábios, uma pessoa ela pode te prejudicar. Com os lábios, uma pessoa pode te abençoar. Com os lábios, uma pessoa pode te destruir sem você perceber, né? Porque tem pessoas que realmente estão perdendo pro diabo nessa terra, né? De tão expertise na maldade, de tanta maldade, né? E não mede esforços para anexar, para adentrar locais, adentrar ambientes onde você está para tentar te prejudicar, né? Essas pessoas, elas não dormem, elas não comem, elas não conseguem descansar para fazer com que implante alguém para tentar te prejudicar, né? E se você tem um coração diferente dessas outras pessoas, você, vou desejar, sim, a palavra do Criador diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Mas também a palavra do Criador diz, seja vigilante, seja prudente. Seja prudente. Então, se ela nos orienta que nós temos que tomar precaução, que nós temos que ter cuidado com determinadas pessoas, que nós temos que ser vigilantes, então, por que não ser? Até para você ajudar alguém, você tem que orar ao Criador antes, pedindo ele direção se deve ou não ajudar uma pessoa. Porque, de repente, aquela pessoa que você está querendo ajudar, o Criador está disciplinando. E você vai entrar em briga do Criador? Não vai. Então, não é simplesmente, se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando, tudo bem. Mas para você fazer o bem, você tem que orar ao Criador para ver se traz paz no seu coração e se aquilo é da vontade, está no centro da vontade dele. Porque muitas situações em nossas vidas, nós temos que orar e pedir direção espiritual. Nós não podemos ir pelo nosso achismo, nós não podemos ir pelo nosso coração, porque enganoso é o coração, corrupto é o coração. Então, se nós formos pelo nosso coração, nós podemos nos prejudicar. Então, vigie, tá? Que essa palavra é para alguém que o Criador quer ministrar hoje no seu coração, que enganoso é o coração. Não vá fazer as coisas pelo seu coração, mas ore ao Criador antes. Quer ajudar alguém? Quer indicar alguém? Quer fazer alguma coisa? Ore antes. Vê se o Criador testifique se essa pessoa está no centro da vontade dele, né? Se essa pessoa vai honrar ele, se essa pessoa tem temor a ele, ao nome dele, né? Então tem alguns quesitos que nós temos que ser vigilantes, né? Ou seja, não sentar nas mesas dos escarnecedores. Eu creio em Yahweh, que é o nosso Criador, e Yahweh, nosso Salvador. Aí tem uma pessoa que não crê, que vive uma vida totalmente distorcida, uma vida de promíscua, uma vida de prostituição, uma vida sem temor, sem obediência, e quer anexar ambientes que eu estou. Olha, vai ter conflito, ali vai ter conflito espiritual, não vai bater, o espiritual vai pesar. Queridos, nós temos que anexar. Se eu estou em determinados ambientes e esses ambientes, eles são pesados espiritualmente, se a presença do Criador está, ela ilumina. Sabe que a luz não bate com as trevas. Então nós temos que ser vigilantes nesse quesito. Continua. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Criador, e porei salvo aquele que anseia por isso. Ou seja, aquele que busca pelo Criador, peça libertação, né? Ele sim, ele vem e nos socorre, né? Aqueles que anseiam assim pelo refrigério, com a ajuda, né? Por causa da opressão que a gente sente no mundo espiritual, opressão, né? Espiritual. As palavras do Criador são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Criador, tu nos guardarás, tu nos livrarás dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Mas tu está aqui também. Contempla os bons e os maus. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos toda falsidade que está tentando adentrar nossa vida com falsidade para nos prejudicar. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora, neutralizado, destruído, cancelado, anulado toda falsidade. Todo espírito de falsidade, recue agora. Por um caminho veio, por 7 volta. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão êxito. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa será atingido. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Você crê? Se você crê, assim sucederá. E abençoe, queridos, no nome de Yahshua Mashiach.
Assim seja. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador que criou os céus e terra pela palavra. Haja luz.